É a última entrevista dessa segunda-feira. Não. Tem mais ainda? Tem mais duas. Mais duas ainda? TV e rádio. Quantas foram? Uma foi às 5 para 7, outra foi às 7h45, outra foi às... Primeiro dia, depois da eleição. Pelo primeiro dia, como é que tu espera que sejam os dias de prefeito, quando efetivamente tu... Eu acho que a gente ainda não estamos no ritmo de prefeito, né? Até porque o ritmo de prefeito vai ser mais executivo. Hoje ainda mais um dia mais questionador, as pessoas ainda estão quase que num período eleitoral de validação ainda das propostas que a gente fez e buscando consultores, cientistas políticos para validar, para fazer uma análise. Então, desde as 7 da manhã foi só uma análise do cenário político nacional, estadual, municipal, uma visão mais partidária, às vezes uma visão mais dos problemas específicos de Porto Alegre. Então está sendo ainda um dia de análise, né? E um pouco até de angústia, assim, porque a gente tem que conversar com a imprensa, mas não consegue efetivamente produzir os encaminhamentos necessários que precisam ser feitos. Bom, a ideia é que a gente, no Politiquim, que já começou, e só para a gente oferecer que é o convidado, importante, a gente está com suquinho de maracujá, Bem. Um mate verde, foi assim, para relaxar um pouco. Tá bom, acalmar. Então tá, a gente começa, Guilherme, então, e aí agora vamos pro fogo, é isso aí. A gente fez um levantamento desde 1985 entre todos os prefeitos de Porto Alegre que foram eleitos. O senhor é o mais jovem, vai assumir em 1º de janeiro com 45 anos e 1 mês. O que o senhor pode falar sobre esse desafio e de ser o prefeito mais jovem desde a redemocratização em Porto Alegre? Acho que é um prefeito jovem, mas não tão jovem, né? 45 anos já se tem uma bagagem, né? Mas acho que ainda se está com um dinamismo, um potencial físico para aguentar os sacrifícios, os esforços, e ainda se tem, eu espero não perder isso nunca, né? Uma capacidade muito grande de indignação, né? E acho que os problemas que existem hoje no setor público e na vida real das pessoas, eles exigem indignação, para que a gente possa realmente querer mudá-los. Então, mas a minha pouca idade também, eu sempre, em todas as minhas atividades, sempre busquei pessoas com mais idade, com mais experiência, pessoas mais jovens, sempre busco escutar muitas pessoas. Acho que isso vai ser mais necessário ainda agora para enfrentar os desafios, porque acho que serão 4 anos de dificuldades. E a propósito de estar acompanhado, um dos temas, né, da campanha foi exatamente essa questão de cargos, partidos, e o senhor venceu uma coligação de 14 partidos que apoia o vice-prefeito Sebastião Melo. O senhor pretende buscar o apoio desses 14 partidos? Vai conversar com eles? Por exemplo, o vice-prefeito já falou que defende que o PMDB seja oposição, tem uma divisão aí. Eu acho que... E também assim, né? 14 partidos desse lado, mas na reta final do segundo turno também estava bem acompanhado, né? Contando aí... Do ponto de vista de número de partidos, né? Que vieram. Okay. Eu acho que vou analisar as duas questões. Primeiro, principalmente o PMDB, que é o partido do vice-prefeito Sebastião Melo e PDT, mas todos os partidos, até porque todos foram candidatos, tiveram vereadores candidatos, tiveram candidatos à prefeitura, sabem da situação real da prefeitura. Né? Então eu vou administrar uma prefeitura que é a herança do PMDB e do PDT. Sim. E o PT teve um candidato, o PSOL teve candidato, todos os partidos tiveram candidatos. Todos tiveram obrigatoriamente que estudar a situação real da prefeitura. E todos sabem, então, que a dificuldade ela é gigantesca. Sim. Não tem, a sociedade não aceita mais. Acho que a minha eleição é um pouco isso, a sociedade querendo verdade, Sim. querendo vida real, querendo pragmatismo. Né? Isso significa que entra cortando, por exemplo, ajustando, como, por exemplo, que é muito da memória que a gente tem de PSDB em governo, por exemplo? Isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que nós vamos falar com todos os partidos e com todos os vereadores. Pode ter o apoio desses partidos que apoiaram o Melo. Eu acho que nós no vamos seu ter governo. a maioria das propostas, muito apoio de todos. Né? Inclusive compondo o governo, eventualmente um quadro do PDT, se for competente, pode compor o seu governo. Porque a gente não vai partir dessa premissa partidária, né? Não vai ser um pressuposto, mas não há nenhum problema, não há nenhum pré-conceito contra partidos. Certo. Porque há um conceito inicial, um conceito básico, não seria inicial, do interesse público. É do interesse público, tá ok. Um partido estaria em segunda instância,
os sindicatos, associações, segunda instância. Não tem uma cota, e essa questão assim, de... Não, primeiros aliados, digamos, não tem essa PTB cota. e o PP, que são aliados... Primeiro top, se o Bill Gates quiser vir aqui ser secretário de inovação Já e convidou virar ele, ser não? secretário, ainda não convidei, mas vou fazer isso. Okay. Parece que ele está agora só lá na... Mas o senhor não descarta, então, um partido que não lhe apoiou ter, por exemplo, 2 nomes no primeiro escalão e um que apoiou ter um nome, tendo em vista esse critério? Olha, o nosso critério é interesse público e a gente vai buscar as melhores pessoas com nomes inquestionáveis. Essa é a ideia. Mas é evidente que dentro da situação financeira da prefeitura, dentro da remuneração, a gente vai ter que adequar isso à oferta que a gente tiver. Aqueles que quiserem fazer aqui um grande exemplo, né, de gestão. A segunda questão, eu acho que essa questão de compromisso com a boa gestão do recurso público foi validada nessa eleição. O que significa compromisso com a boa gestão, olhando o cenário aí que tu mesmo pinta como dificuldade, as minhas agonias, que foi a palavra que tu trouxeste ontem já, virando um pouco disco já, né, já é eleito. Significa a questão... O que é isso? Traduz para as pessoas para que ninguém seja surpreendido. A questão depois. de não fazer o que foi feito no governo federal, de gerar um déficit de 170 bilhões, que gerou uma crise fiscal, que gerou uma crise econômica, que gerou desemprego, que gerou uma crise social, né? E é não fazer isso. É fazer o que a gente fez. Mas o governo anterior, o novo está fazendo o novo ajuste está fazendo do teto. um caminho inverso, está tentando botar responsabilidade no gasto público. É fazer o que se fez em São Paulo, tanto na prefeitura quando o PSDB esteve lá, como no governo do estado, é administrar bem as contas públicas. Fazer o que a gente fez aqui no governo do estado, foi administrar bem o dinheiro público estadual. Em 40 anos, nós tivemos 2 ou 3 anos que conseguimos gastar menos do que arrecadávamos. Mas no caso do governo Ieda, por exemplo, que tu citaste, ficou muito a memória do ajuste, ok, radical, déficit zero, trabalhar com, né, olhando sempre caixa, né, mas sem investimentos, quer dizer... Não, pelo contrário, foi o recorde de investimentos. Não, exatamente, mas ok. Foi o recorde de investimentos. Com recursos do Tesouro, de arrecadação, foi o recorde de investimentos. O que tu pode estar confundindo é na época que se vendeu patrimônio público. E aí se fez investimento com recursos da venda de patrimônio público. Mas com recursos do Tesouro, foi um recorde de investimentos. Bom, teve também a questão de IPO das, né, Banrisul e tudo mais, mas essa questão mais assim, em relação, afinal, como lidar com um problema, com caixa que tem essa dificuldade. É uma característica do PSDB administrar bem o dinheiro público. E esse desenho da máquina pública, de ajuste do orçamento, até quando deve estar mais ou menos delineado? Né? 2 meses é após. Em breve, né? Mas a gente não iniciou a fazer isso, na verdade. Sim. Hoje a gente está comprometido com a imprensa, hoje, amanhã. Quem vai e a fazer partir da semana que vem, a gente está conversando. E não será uma obra de um homem só, né? Mas você já está conversando? Tem alguns nomes que te agradam, que tu tem pensado? Para secretarias, não, para compor, para formar, para organizar. Que tu falou ontem, desburocratizar. Eu disse ontem, a cada dia tem a sua agonia, né? E nós não chegamos nessa parte. A gente queria saber, não, mas já tem as agonias enfileiradas, assim, como não é que vai ser? Enfileiradas, nós estamos curtindo ainda essa parte do mas cansaço. Tem alguns nomes, estão surgindo alguns nomes aí, se falou até, que daqui a pouco, né, em função até da relação com o governo do PSDB, tipo o próprio Aode Cunha, outros nomes que estão em São Paulo, né? Existe já algum? Eu sei que a imprensa fica louca para dar alguma informação, mas a gente está sendo super, mega, hiper transparente. Sim. Né? O nosso dia a dia ele é planejado de acordo com o fato. O fato se deu ontem, nós ganhamos a eleição ontem às 7 da noite. Né? E aí nós fomos prestar contas ali, a imprensa dar uma coletiva, falar com os eleitores, fiquei até acho que 1h30 da manhã conversando com todas as pessoas, eu acho que umas 1000 selfies, né? Conversando com todas as pessoas que estavam lá, né? Não era justo a gente não fazer isso, a gente fez durante toda a campanha, nossa campanha foi toda na rua. Seria incoerente no dia ficar em cima de um caminhão. Então a gente desceu, cumprimentou todo mundo. Hoje a gente está dando satisfação desde as 7 da manhã para toda a imprensa de Porto Alegre aqui e nível nacional. E amanhã a gente começa a diminuir a imprensa, que a demanda vai diminuindo. E a gente começa a planejar a tentar. A gente deverá ir amanhã conversar com o prefeito Fortunati. Já tem uma agenda? Uma agenda informal, inicial, para Você vai pegar os dados, se apropriar dos dados? Não, nem será para isso ainda, será apenas uma agenda de apresentação, de início de conversa. Mas imagina que ter muitas informações também. A gente tem algumas que eram para fazer o plano de governo, para fazer ideia, mas faltam muitas informações operacionais, né? Por exemplo, a situação financeira da prefeitura da próxima semana, do próximo mês, a gente não tem como fazer essa análise de fora, esse controle do caixa da prefeitura, para saber qual é que vai ser o déficit no final do ano e o que vai deixar de ser pago, é uma escolha do atual gestor. Eu não sei o que ele vai deixar de cumprir para honrar o salário dos servidores. Nelson Marquesan,
Carris. O Jornal do Comércio já tinha trazido uma entrevista onde você colocava essa questão de ou resolve, do ponto de vista de gestão, endividamento, ou você, se fosse eleito, ou o próximo prefeito, teria que privatizar. Como é que vai ser isso, afinal? Privatiza, em que momento? Como é que vai ser esse andamento? Quanto tempo que a Carris, você vai dar para a Carris para ela ser arrumada? A gente vai trazer bons gestores, vai chamar as pessoas que trabalham na Carris. Dentro da Carris tem bons gestores? Talvez tenha, pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha, a gente não conhece todas as pessoas ainda, pode ser que tenha. A gente vai conversar, vai mostrar a situação, acho que eles vão concordar, todos concordam, e vamos estabelecer uma meta dentro da realidade atual, onde estamos e onde queremos chegar. Né? Porque a Carris é uma empresa que... Mas tem um prazo, essa meta até o final de 2017, até o final de 2018? Se a gente não sabe hoje a situação real, a gente não sabe a causa desse prejuízo, não tem como a gente estabelecer... Sim. Né? Se você for olhar os balanços, assim, o fluxo de caixa, tá claro que muito tem a ver com investimentos, aquisição provavelmente de ônibus, quer dizer, para uma empresa de ônibus e transporte, e pela mudança, inclusive, que tem havido na área da própria estrutura de transporte público em Porto Alegre, isso exige investimento, isso tem um fluxo, inclusive, de redução desse investimento. A gente vê que nos últimos 2, 3 anos há um aumento e que pode ter a ver com isso, né? E de outro lado tem a questão que sempre se coloca do ponto de vista de valor de passagem, muita gratuidade, quer dizer... E a população, eu que ando de ônibus, a gente sabe a diferença que é andar no ônibus da Carris e um ônibus de outra empresa. É completamente diferente, qualidade, tipo de ônibus, ar-condicionado. Como é que tu vai lidar com isso? Quer dizer, tem um perfil lá de endividamento e tem uma população que tem uma relação muito legal com a Carris pública. Com certeza, algum erro no fluxo de caixa em algum momento foi efetuado. Porque uma empresa não existe para dar prejuízo. As empresas privadas não dão prejuízo, pelo contrário, elas dão lucro. Não, mas podem passar por dificuldades em alguns momentos. Podem passar por dificuldades, mas o prejuízo acumulado da Carris é de 159 ou 169 milhões. Qual é o caixa, a capacidade de caixa dela? Mas é um prejuízo acumulado, não é um endividamento. O endividamento pode ser maior, isso é um prejuízo acumulado. Com mais este prejuízo de 50 milhões esse ano, como é o projetado... No ano passado foi 50 e projetado para esse também, 50, 55. Se continuar nisso, não tem. Eu estou tirando, são 50 milhões que saem da saúde. São 50 milhões, se eu botasse 150 milhões em um ano na segurança, Porto Alegre seria a capital mais segura do Brasil, inevitavelmente. Tem essa questão, então, o senhor falou que vai aproveitar, aliás, tem uma questão importante, né, que é o seu mandato, né? Não sei se antes disso quer falar. Não, eu queria perguntar de que tem grandes projetos aí alinhavados, parcerias público-privadas, que estão para sair, não saíram nessa gestão, possivelmente vão ficar para a sua, queria saber a sua visão. Estão em debate agora, por exemplo, no Conselho do Plano Diretor, Cais Mauá, Pontal do Estaleiro, e eu lembraria ainda do projeto de revitalização do 4º Distrito, de trazer empresas de inovação. Então, um comentário breve desses 3 projetos. Cais Mauá, Pontal do Estaleiro e 4º Distrito. O Porto Alegre perdeu a oportunidade, né, ali no Estaleiro, de ter feito investimentos há bastante tempo já. E nós temos ali um local que é muitas vezes utilizado para consumo de drogas, para revenda de drogas, para prostituição infantil. Né? Então, é uma coisa que trancou Porto Alegre durante muito tempo. É a mesma coisa o Cais Mauá, né, que ali poderia ter gerado empregos já nos investimentos e estar gerando empregos agora no comércio e revitalizado o nosso centro a partir do Cais, né? Mas não é um consenso, né, em relação ao Se Cais. Tem questionamento só modelo de shopping, onde é que está a dúvida em pegar uma área nobre, com uma visão que a natureza nos deu maravilhosa, onde tem uma estrutura histórica que pode ser bonita? O questionamento é que são torres, né, que vão estar ali naquela área. Mas qual é a diferença da torre que tem lá hoje e da outra? Certo, mas é a cidade que pulsa, é uma cidade que, do ponto de vista aí até de, provavelmente, não sei como é que tu está esperando de alguma maneira encarar eventualmente questionamentos, e como é que tu vai lidar com isso, né? Em relação... toda a racionalidade. Porque no caso do Estaleiro houve até um plebiscito, né? Que Sim, decide o perfil do investimento, que está previsto, inclusive, no modelo de gestão da cidade. Venderam mal, entendeu? Sim. Venderam mal, é um local absolutamente inutilizado, utilizado para questões ilegais, imorais.
No caso de ser um complexo residencial, não, inicialmente. Mas qual é o problema de uma obra lá? Mas houve um plebiscito que está previsto na decisão da cidade. Eu não sei como é que tu vai lidar com esse funcionamento de Porto Alegre. Eu não sei qual é o prazo de plebiscito. Se teve esse plebiscito, vamos ver qual é o prazo legal deles. Então vamos botar para renegociação de novo. Agora o projeto vai ao plano de... Na verdade está na reta final, na verdade, né? A nossa cidade está caindo aos pedaços, serviços ruins, asfalto que não funciona, falta de emprego, falta de saúde, falta de segurança, e a gente vai entrar em guerras ideológicas, porque eu sou contra o empresário ganhar dinheiro. O empresário tem que trazer dinheiro para cá, gerar emprego, que todos ganhem dinheiro. Vamos superar isso. Ok, mas como é que tu pretende lidar com essas digamos, sei lá, contradições, são pensamentos diferentes que pulsam em Porto Alegre? Porto Alegre de forma muito objetiva, de forma pragmática, racional, objetiva. É isso, tem o interesse público, não é interesse ideológico de um partido ou de um nicho que quer pegar uma bandeira para trabalhar um projeto, entendeu? Isso é passado, acabou, o que interessa é o que funciona. Sim, em linhas gerais, em resumo, o senhor é a favor dos projetos que saia do papel. E aí, por exemplo, ali na questão do Cais Mauá agora, que está se debatendo bastante, que teria o projeto original, teria um rebaixamento da avenida e faria uma grande esplanada da Rua da Praia até a orla, né? Esse projeto foi questionado judicialmente. Eu não conheço o projeto arquitetônico, não tenho, isso não. Mas em linhas gerais é a favor dos projetos que saiam do papel na sua gestão, essa é a questão. Assim, o mais rápido possível. Isso urge, as pessoas estão passando por dificuldades na cidade. Sim. O desemprego aqui ele é gigantesco. E o do quarto distrito também. Isso gera, evidentemente, pessoas em situação de rua, isso gera as drogas imperando, isso gera criminalidade, isso gera piora na saúde, piora na educação. Tu falaste ontem muito fortemente de desburocratizar, agilizar, licenças. Como é que tu imagina que isso possa ser feito? Quanto tempo? Porque isso também é outra expectativa de outros setores, talvez setores econômicos. Quanto tempo que é possível agilizar a máquina pública? Que a ideia, na verdade, a gente gera uma expectativa reformular as secretarias, né? Depois de reformular as secretarias, reformular os processos internos e reformular, neste meio tempo, a estrutura jurídica de algumas áreas, para que possam ser mais definidos direitos e deveres. Sim. Né? Tem algum modelo de algum lugar que tu acha que poderia... Vamos buscar vários modelos. A gente tem um modelo em uma situação em uma cidade, outro em outra. Em termos de transparência, o senhor pretende divulgar, assim que tiver os dados das contas da prefeitura, número, por exemplo, de CCs, quantos CCs tinha, quantos a gente vai ter? O que a gente gostaria de fazer é um sistema de informação que dê realmente transparência, onde as pessoas possam navegar nas contas da prefeitura, saber qual é o valor unitário do copo e comparar com a loja aqui do lado da esquina. Isso é transparência. Se eu botar lá valores de despesas de cozinha, por exemplo, né, eu não vou saber, não serve de nada. Tu manteve uma comunicação muito forte em rede social, né, com os lives, etc. Nessa questão de transparência, dá para estar pensando em algum modelo que possa... Isso é uma forma de contato pessoal mais direto, mas o que interessa mesmo para mim é que a população possa entrar na prefeitura, no site da prefeitura e ver onde é que está cada centavo, e ver qual é os salários que são altos, qual é os que são baixos, onde é que está cada servidor, onde é que está cada terceirizado, qual é a função diária dele, né? Qual é a meta dele. E o OP? Como é que tu fez o OP? O OP conversou muito com as pessoas. Tem que mudar alguma coisa? Tem uma grande frustração no OP, né? Porque as pessoas se mobilizam, se articulam, cancelam compromissos para ir lá, gera uma esperança, uma expectativa. A pessoa chega lá, vota, mobiliza a sua comunidade e depois tem um problema técnico, tem um problema de terreno, tem um problema de recursos. Tem várias desculpas ou várias faltas de planejamento que a pessoa foi mobilizada por uma causa que não é viável. Né? Dá pra mudar alguma coisa? A gente tem mais de 2.000 demandas pendentes. Eu acho que a primeira questão é a transparência, pegar essas demandas, ver o que não tem viabilidade, o que não tem recursos, o que enfim, que é inapropriado e conversar. Olha, o que dá para fazer, tem esse recurso. Vai pagar primeiro as antigas e depois as novas? Conversar com as pessoas do OP, de repente elas têm algumas antigas que cada região quer manter, ou de repente elas preferem acho que uma transparência, mas com uma verdade, entendeu? A situação é essa e ser transparente. Ok, a gente está finalizando. Ontem, Pedro Simon comentou que
ele está preocupado com a tua autoridade sobre a base de apoio que ele identifica muito como a direita radical. Rapidamente, Pedro Simon, como é que tu vês esse tipo de observação de um político que tem a trajetória, governador, senador? Claro. A preocupação dele, a autoridade sobre uma base que tem essa configuração Qual ou uma diversidade. Qual a configuração da base? Ele chamou de esquerda radical. Esquerda não, desculpa, direita radical, ato falho. A minha base é de direita radical? Ou como lidar com a Eu multiplicidade não vi esse dele. comentário dele. Foi uma declaração que ele deu pra gente. Eu não, acho que ele está um pouco desconectado da realidade. Não sei. Muito tempo não. A minha conexão é com os eleitores de Porto Alegre que me elegeram com 60% dos votos válidos. Não entendi a que desconexão que ele se refere. E a autoridade sobre a base? Como lidar com uma base com a sua diversidade? Eu acho que o prefeito mais jovem, com maior votação em relação ao seu adversário, tem uma boa autoridade. E acho que isso é... Eu fiz um contrato com a sociedade de Porto Alegre, né? Eu apresentei os termos e ela ontem disse que fechava esse contrato. E ela vai me cobrar que eu tenho 4 anos para implementar a execução deles. Eu não consigo entender esse raciocínio do senador Pedro Simon. Acho que é um pouco de muita política e pouca prática de gestão, talvez. Ok. Muito obrigada por ter vindo aqui. Nos vemos outras vezes e o Politiquim termina agora.